Ela entrou na sala com um sorriso tímido e roupas simples. E foi o suficiente para ele rir. Não foi uma risada escandalosa. Foi aquela risada silenciosa, de canto de boca. De quem acha que vale mais só porque tem uma roupa cara ou um sobrenome forte. Mas o tempo passou. E quando ele caiu, quando todos viraram as costas, só uma pessoa ficou, a mais improvável. E foi ali, no fundo do poço, que ele descobriu quem ela realmente era. Assista até o final. Porque essa história prova que quem parece pouco pode valer tudo. Isabela era o tipo de pessoa que passava despercebida. Tinha 26 anos, olhos grandes e expressivos, pele morena clara, cabelo preso com um elástico gasto. Usava roupas modestas, calça jeans surrada, camisa de botão azul e um tênis branco com o solado descolando. Tímida, educada, mas extremamente eficiente. Viera do interior para a cidade grande em busca de um emprego e de um recomeço. E conseguiu. Uma vaga de assistente administrativa em uma das maiores empresas de eventos da cidade. Logo no primeiro dia, quando entrou na sala do setor executivo, todos olharam de cima a baixo. Mas ninguém com tanto desdém quanto ele. Ricardo, 34 anos, bonito, rico, arrogante, filho do dono da empresa. Terno caro, relógio brilhante, perfume forte, chegava sempre atrasado. E nunca sem um comentário sarcástico na ponta da língua. Ele olhou para Isabela, sorriu com ironia e cochichou com os colegas. A empresa agora está contratando gente direto da roça? Todos riram. Isabela ouviu e ficou em silêncio. Nos primeiros dias, ela tentou se enturmar, mas os olhares sempre vinham com julgamento. Ela almoçava sozinha, trabalhava dobrado, e mesmo assim, não era notada. Até que um dia, Ricardo deixou cair uma pilha de relatórios importantes. Ninguém se moveu. Isabela se abaixou, ajudou, organizou, entregou. Ricardo apenas olhou e disse: "Obrigado, moça simples." E voltou a digitar. O tempo passou. Isabela seguia firme, aprendia rápido, anotava tudo, fazia além do que pediam. Mas nunca era reconhecida, nunca era convidada, nunca era vista. Era sexta-feira. A empresa estava em clima de comemoração. Um novo contrato havia sido fechado. Ricardo se gabava pelos corredores. Todos sorriam, aplaudiam, elogiavam. Mas ninguém sabia da verdade por trás do sucesso. Ricardo havia fraudado informações para acelerar a negociação. Escondeu riscos, empurrou prazos falsos e assinou em nome do pai, sem consentimento. Na segunda-feira seguinte, o contrato explodiu como uma bomba. O cliente descobriu tudo. Houve uma denúncia anônima. E quando a diretoria soube, a notícia se espalhou pela empresa inteira. Na mesma tarde, Ricardo foi convocado para uma reunião de emergência. O pai não o defendeu. Os colegas viraram o rosto. E o telefone dele, que nunca parava de tocar, ficou mudo. Ele passou de herói a vilão em menos de 48 horas. Sua conta bancária foi bloqueada temporariamente. Documentos foram recolhidos. A imprensa começou a especular. E o que mais doeu foi perceber que aqueles amigos que riam com ele agora o evitavam no elevador. Ricardo entrou em pânico. Tentou acessar arquivos antigos para provar que não agiu sozinho. Mas todos haviam sido apagados. Foi até a recepção. Procurou o jurídico. E ninguém o atendeu. Desesperado, saiu da sala com passos apressados. Quase tropeçou nos próprios erros. E quando estava prestes a sair do prédio, ouviu uma voz calma às suas costas. "Espera." Ele se virou. Era Isabela, com a mesma calça simples, a mesma camisa azul e os mesmos olhos doces. Ela segurava um envelope branco. "Eu salvei algumas cópias. Achei que você fosse precisar." Ricardo ficou parado, sem fala, sem força. Pegou o envelope, abriu, e lá estavam os relatórios verdadeiros, com carimbos, datas, e-mails, tudo que poderia salvá-lo, ou pelo menos mostrar que ele não agiu sozinho.
Ele a encarou. Por quê? Por que você me ajudaria? Ela sorriu tímida. Porque todo mundo erra, mas nem todo mundo merece ser abandonado. Nos dias seguintes, Ricardo se calou. Pela primeira vez, ele não tinha plateia. Nem sorrisos fáceis, nem cumprimentos falsos. Ele passou a andar cabisbaixo. Sentava no fundo da sala. Não tirava mais o celular do bolso a cada 5 minutos. E tudo isso era observado por Isabela, com a mesma postura de sempre. Discreta, atenta, presente. Ricardo usou os documentos que ela havia guardado para se defender. Conseguiu provar que havia outros envolvidos na fraude. Assumiu sua parte de culpa. E pela primeira vez, não tentou se esquivar. Isso chamou a atenção da diretoria. Ele foi suspenso, mas não demitido. E teve a chance de voltar como funcionário comum, sem privilégios, sem sobrenome no crachá. Foi duro. Ninguém o tratava mais como o filho do dono. E naquele ambiente frio, onde ele antes zombava de tantos, foi Isabela quem se aproximou. Ofereceu ajuda, reviu planilhas, corrigiu falhas, ensinou sem humilhar. Ela sabia exatamente onde ele errava, mas nunca jogou isso na cara dele. Ricardo, pouco a pouco, começou a enxergar, não com os olhos, mas com o coração. Certo dia, ele a observou enquanto ela organizava documentos. Seu cabelo preso com simplicidade, os dedos firmes, mas delicados, a concentração, o cuidado, o silêncio respeitoso. E pela primeira vez, ele sorriu com admiração verdadeira. Não era deboche, era respeito. Naquele mesmo dia, ele fez algo inédito. Levou um café para ela. Isabela arregalou os olhos. Isso é... para mim? Ricardo sorriu. É o mínimo, depois de tudo que você já fez por mim. Ela corou levemente. Agradeceu. E abaixou a cabeça, tímida. Foi nesse gesto simples que nasceu algo novo entre eles. Algo que não vinha do luxo, nem da aparência, mas da verdade. As semanas passaram. A empresa, ainda se recuperando do escândalo anterior, estava em alerta. E foi justamente nesse clima que algo grave aconteceu. Um relatório financeiro importante sumiu. Planilhas apagadas, e-mails alterados. Tudo apontava para um erro humano. A diretoria convocou uma reunião urgente. E para a surpresa de todos, Isabela foi chamada. Ela entrou na sala sem saber o motivo. Sentou-se diante de 5 gerentes e ouviu. Houve uma falha grave nos registros. E os acessos indicam que vieram da sua estação de trabalho. Ela ficou pálida. Eu não fiz nada. Juro. Sempre salvei tudo como mandam. Isso é muito sério, senhorita Isabela, disse um dos gerentes. Se algo assim se repetir, teremos que encerrar seu contrato. Ela tentou se explicar, mas ninguém parecia ouvir. Na saída da sala, ela estava com os olhos cheios de lágrimas. Sentia o chão se abrindo sob os pés. Foi quando, no corredor, Ricardo apareceu. O que houve? Ela tentou esconder o rosto, mas ele insistiu. Me diz, por favor. Isabela contou tudo, com a voz embargada. Ricardo franziu a testa. Ficou em silêncio por alguns segundos. E então, virou-se e correu. Naquela mesma tarde, ele vasculhou pastas, logs, backups. Lembrou de detalhes, horários, senhas. Foi ao setor de TI. Solicitou acesso aos registros do dia. E encontrou. Um estagiário havia usado a estação de Isabela durante o horário de almoço. Por descuido, ou má fé, alterou dados sem autorização. Ricardo juntou provas, imprimiu tudo, e no dia seguinte, entrou com ela na sala da diretoria. Antes de julgarem alguém, disse ele firme, aprendam a investigar com justiça. Essa mulher aqui já segurou a barra de muita gente nessa empresa. E eu sou prova viva disso. Mostrou os registros, apontou os acessos e finalizou. Isabela merece respeito e reconhecimento. O ambiente ficou em silêncio. Um dos gerentes pigarreou, envergonhado.
Lamentamos o erro. Você pode voltar ao trabalho, senhorita Isabela. Mas ela não respondeu. Apenas saiu, com a cabeça erguida e o coração cheio. Do lado de fora, Ricardo a acompanhou em silêncio. E quando chegaram ao elevador, ele disse: Obrigado por não ter desistido de mim, mesmo quando eu merecia. Agora é minha vez de te proteger. Ela o olhou e, pela primeira vez, sorriu com os olhos. Depois daquele episódio, Isabela voltou ao trabalho com a mesma simplicidade de sempre. Mas algo havia mudado. Agora, os olhares não eram mais de julgamento, e sim de respeito. Até os que antes a ignoravam passaram a cumprimentá-la nos corredores. Alguns até pediam ajuda, mas ela continuava discreta, sem vaidade, sem se exibir. Já Ricardo não era mais o mesmo. Ele começou a chegar mais cedo, a sentar ao lado dos funcionários comuns, a ouvir, a perguntar, a aprender. Ele se tornou um deles, e ali entendeu o valor das pessoas que antes não via. Poucos meses depois, a empresa passou por uma reformulação. O pai de Ricardo decidiu se aposentar e, surpreendendo a todos, entregou a gestão para ele. Agora é com você, meu filho. Só não esqueça do que aprendeu com os pés no chão. Ricardo assumiu. Mas antes de qualquer decisão, chamou uma reunião geral. E ali, na frente de todos, com a voz firme, disse: Se hoje estou aqui, é porque uma pessoa acreditou em mim quando ninguém mais acreditou. Ela me viu, quando eu mesmo era cego de arrogância. E é por isso que hoje, com orgulho, anuncio que a nova gerente de operações da empresa será Isabela Mendes. Silêncio, choque, e depois, aplausos. Isabela ficou sem reação. Eu não tenho formação para isso. Mas tem tudo o que essa empresa precisa, respondeu Ricardo. Integridade, visão e humanidade. Ela subiu ao palco com os olhos marejados. Ele a abraçou, com respeito. E no fim daquele dia, os dois ficaram sozinhos na varanda do prédio. O sol se punha no horizonte. O vento soprava leve, e o silêncio era confortável. Sabe, disse Ricardo olhando para ela. Você foi a única pessoa que ficou quando todos viraram as costas. E eu ri da sua simplicidade. Sem saber que era justamente ela que me salvaria. Isabela sorriu. A vida é engraçada, né? Ela ensina a gente, do jeito mais difícil. Eles se olharam. E sem pressa. Se abraçaram. Sem máscaras. Sem vaidade. Só verdade. Se essa história tocou você, comente. Respeito é a base de tudo. E se inscreva no canal. Porque aqui, cada história é feita para emocionar e transformar.